No vídeo de hoje, uma breve biografia daquele que foi professor, pedagogo, educador, teólogo, escritor, articulista de periódicos evangélicos, comentarista de lições da Escola Bíblica Dominical e pastor das Assembleias de Deus. O pastor Antônio Gilberto da Silva, homem de caráter e testemunho ilibado, moderador, humilde e dotado de um espírito piedoso como poucos, conhecido, entre outros, honrosos títulos como doutor, mestre, apóstolo da escola dominical. Um verdadeiro ícone do ensino teológico pentecostal. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nascido na cidade de Várzeas, Rio Grande do Norte, no dia 7 de junho de 1929, Antônio Gilberto da Silva era filho do casal Manuel Monteiro da Silva e Francisca Augusta da Silva, o caçula de uma família fortemente católica. Ele teve 7 irmãos, sendo um deles o pastor José Apolônio da Silva, de saudosa memória. Converteu-se ao Evangelho aos 14 anos numa pequena congregação da Assembleia de Deus em Jundiá, Rio Grande do Norte. Em 1948, ingressou na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, na Marinha de Guerra, e no mesmo ano foi transferido para o Rio de Janeiro. Passou para a reserva em 17 de fevereiro de 1978. Ele também foi um ex-cientista da NASA, Agência Espacial Americana. Em 29 de agosto de 1953, casou-se com Yolanda Valente Silva e desta união nasceram 4 filhos, Isaac, Ismael, Gil e Ismar. Licenciado em Teologia, ele obteve seu bacharelado em Letras e Pedagogia na Faculdade de Artes Liberais da Universidade Suan, Rio de Janeiro. Em 2001, obteve seu mestrado em Educação na Biola University, nos Estados Unidos. Falava fluentemente o inglês e conhecedor dos idiomas bíblicos hebraico e grego. Pastor Antônio Gilberto teve a sua formação cristã iniciada na Assembleia de Deus de Natal, Rio Grande do Norte, e posteriormente no Rio de Janeiro. Em 1952, recebeu o batismo no Espírito Santo numa congregação da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. Na Assembleia de Deus de São Cristóvão, Rio de Janeiro, foi separado como presbítero pelo missionário Nel Julius Nelson. E nessa igreja recebeu o cargo da reestruturação da escola dominical e iniciou sua carreira como ensinador da Bíblia. Nessa época, começaram a aparecer nos periódicos da CPAD artigos bíblicos e teológicos em colunas assinadas por ele, o que aconteceu durante o seu ministério. Começou a sua carreira como professor no Instituto Bíblico Pentecostal em 1962 e foi segundo vice-presidente dessa instituição teológica. Suas cadeiras foram Bibliologia, Religiões e Seitas Falsas, Teologia Sistemática, entre outras. Depois de um período de 3 anos cooperando na Escola Dominical da Assembleia de Deus do Rio Comprido, Rio de Janeiro, onde seu irmão José Apolônio pastoreava, mudou-se para a Assembleia de Deus de Cordovil em 11 de junho de 1974, onde chegou a exercer o cargo de primeiro vice-presidente. Trabalhando na CPAD, ele fundou em 1974 o Departamento de Escola Dominical e o CAPED, curso de aperfeiçoamento de professores da Escola Dominical, do qual foi coordenador durante anos, atuando também como professor de teologia. Em
Em 1976, ano em que foi ordenado pastor, em 25 de julho, pastor Bernard Johnson Jr. convidou-o para fazer parte do projeto da EETAD. Devido à sua experiência na área pedagógica e no magistério, chefiou a equipe redatorial que desenvolveu o currículo do curso básico de teologia da EETAD. E desde então, continuou dando assistência nesta área, exercendo funções na diretoria da EETAD, FAETAD e ABEM. Antônio Gilberto atuou como membro do Conselho Mundial de Evangelismo do Congresso de Lausanne, Suíça, membro da diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil, membro desde 1999 da diretoria da Universidade Global das Assembleias de Deus, com sede em Springfield, Estados Unidos, onde fez parte do corpo docente, trabalhando no desenvolvimento curricular. Exerceu o cargo de diretor de publicações da CPAD de 1989 a 1992. Trabalhou como editor da versão brasileira da Bíblia de Estudo Pentecostal, lançada em 1995. Em 1996, tomou posse na Academia Evangélica de Letras do Brasil, AELB. Em 1997, foi contratado pela CPAD como seu consultor doutrinário e teológico. Pastor Antônio Gilberto viajou o mundo, ensinando em escolas bíblicas de igrejas, convenções e instituições no Brasil e no exterior. Ele realizava seus próprios seminários de curta duração sobre doutrinas fundamentais, bibliologia, obreiros, escola dominical, família, liderança cristã e verdades bíblicas pentecostais. Era membro da Casa de Letras Emílio Conde. Possui alguns livros publicados, como, por exemplo, A Prática do Evangelismo Pessoal, Mensagens, Estudos e Explanações em 1 de Coríntios, O Calendário da Profecia, O Fruto do Espírito, escrito e publicado em inglês na Bélgica e lançado em 2004 no Brasil pela CPAD, a Bíblia, o livro A Mensagem e a História, Verdades Pentecostais, a Bíblia através de séculos, Crescimento em Cristo, Bibliologia, Escatologia Bíblica, Daniel e Apocalipse, Manual de Escola Dominical, sendo este último o seu maior best-seller, com mais de 200 mil exemplares vendidos. Em outubro de 1997, ele recebeu da ABEC, Associação Brasileira de Editores Cristãos, o prêmio Personalidade Literária. Era uma das maiores personalidades da literatura no Brasil. Ele teve também dezenas de artigos publicados durante muitos anos em periódicos evangélicos do Brasil, Portugal e Estados Unidos. Atuou também como comentarista das lições bíblicas da Escola Dominical, publicadas pela CPAD, e teve também dezenas de estudos apostilados sobre os mais variados temas bíblicos e afins para seminários e igrejas. No CGADB, além de participar como preletora de estudos bíblicos e da ELADES, Encontro de Líderes das Assembleias de Deus, Antônio Gilberto exerceu o cargo de primeiro secretário da Junta Executiva da Convenção Geral em 1977. Foi membro do Conselho de Doutrina em 1979 e do Conselho de Educação e Cultura Religiosa. No dia 30 de julho de 2018, após um período enfermo, o pastor Antônio Gilberto foi recolhido ao descanso eterno. O culto memorial foi realizado no templo sede da Assembleia de Deus Ministério de Cordovil, Rio de Janeiro, sob a direção do pastor Francisco José da Silva. Vários pastores e líderes assembleianos estiveram presentes no velório, entre os quais José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Ministério do Belém em São Paulo e do Conselho Administrativo da CPAD, José Wellington Costa Júnior, presidente da CGADB, Paulo Carvalho Ribeiro, presidente da CEADER, Terry Johnson, presidente do Ministério Bernard Johnson, Kemuel Sotero Pinheiro, líder da Assembleia de Deus de Arabiri, Vila Velha, Espírito Santo,
Simone Hélio de Moraes, líder da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eliseu Menezes de Oliveira, líder da DIG, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Penha, Rio de Janeiro. Elienay Cabral, Claudionor Correia de Andrade, o diretor executivo da CPAD, Ronaldo Rodrigues de Souza e muitos outros. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.